Nesta madrugada eu quero ir com vocês. Tá velho que eu gravei um vídeo, mas esse mesmo, vai levando devagar por modo das condições de vida. Quero agradecer a todos vocês que compartilham, quero agradecer a todos vocês que curtem os vídeos, né? E quero que vocês que estão inscritos compartilhem os vídeos e convidar pessoas a se inscrever também. Nesta madrugada, vamos no livro de Lucas. Lucas, capítulo 3, no seu versículo 15 em diante. Deus proverá o final da nossa leitura e da nossa caminhada na escritura bíblica verdadeira. 3,15. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, né? Ou ficaram pensando, né? Se realmente João era o Cristo da promessa que há muitos anos estava prometido, né? Aqui Jesus percebe, João percebe o pessoal com esse pensamento, com certeza olhava muito para João, né? Igual João dá explicação a eles aqui. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É isso? Então, você vê aqui que a palavra de Deus, ela não mostra que tem um segmento o batismo com água. Aqui não mostra que o batismo de João vai continuar até o dia de hoje. Sabe? Quer dizer, aquele pessoal via de João batizando, criou aquele pensamento: rapaz, será que esse cara é o Cristo que falo por Moisés, que falo por Abraão, que falo por Isaac, que falo pelos profetas, né? Porque uma das obras de João, eles ficaram pensando: será que é ele, né? Vai batizando em água aí, né? E João percebe isso, né? João percebe esse pessoal com esse pensamento e diz que ele não é o Cristo, que simplesmente ele batiza com água, mas vê que isso tem um final, né? Ele batiza com água, mas há um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que é que vem na minha mente e verdade sim nas Escrituras? É que João é o único batizador com água. Porque a palavra não tem seguimento para pastor, para bispo, para apóstolo, para missionário, para nenhum outro homem. Hoje, no nosso tempo, 2022, está pregando com água. Essa palavra parou lá mesmo. João diz que depois dele ia aparecer um que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E a palavra na própria Bíblia Sagrada diz que esse batismo aconteceu. Aconteceu na cruz, quando pregaram Jesus, quando bateram em Jesus, quando chicotearam em Jesus, quando pregaram em uma cruz, quando Jesus morreu. Era aí onde nós
toda a nação, judeu, grego, gentio, está se colocando todos em uma só carne, em uma só pessoa, em um só amor, em uma só fé, em uma só graça. Daí para frente é um só Deus, é um só batismo, é uma só fé, sabe? É que está todos num mesmo propósito. Jesus não está batizando com o Espírito Santo hoje. João não está batizando nas águas hoje. Não há batismo para pastor nas águas hoje. Não está batizando ninguém. Ele colocou um ponto final. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas, no meio de vós, tem um que este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse era a palavra de Jesus, que já batizou. Então, que vem aqui. Todos nós somos batizados nas águas, porque a Bíblia diz que quando João está no rio, esse Jesus vai lá e pede, João me batiza. E João rejeita, diz eu? Não. Eu careço ser batizado por ti. E vem tu a mim, Jesus. E Jesus diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, cumprir toda a justiça é para que todos os corpos que ainda não foi batizado no batismo das águas de João, né? Todos os corpos que ainda iam nascer, aquele batismo, batizando Jesus, estaria cumprindo todos os batismos. Aquelas pessoas que ainda não foram batizadas por João não precisavam mais ser batizadas. E aquelas pessoas que ainda iam nascer também não precisavam mais ser batizadas em água, como até hoje. O batismo de Jesus, João batizou Jesus, está valendo para todos nós que estamos nascendo no tempo de hoje. E o batismo com o Espírito Santo aconteceu na cruz. Todas as pessoas já nascem batizadas com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não é aquele templo que tem ali no lado que é a casa de Deus. A casa de Deus é o templo, nós, pessoa. Esse é o templo e a morada do Espírito Santo. Diz que Deus habita em nós. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele, que é Deus, com o nome de Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo que está nas igrejas dos pastores, que eles criaram para botar lá, para fazer medo, para tomar dízimo, para tomar oferta, para fazer o pior escândalo do mundo, não existe. Aquilo é uma ilusão que o pastor coloca na cabeça do povo para que as pessoas se sintam amedrontadas, aceitem Jesus como Salvador, se batizem em água, permanecem no jejum, em oração, mas sempre estão com medo do diabo e sempre estão com medo de morrer e ir para o inferno, por modo falso ensinamento. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, né, versículo 3, né? Vocês podem ficar bem à vontade para entender a palavra de Deus. 6:3, né? Romanos 6, versículo 3 diz, olha. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte.
Você está entendendo? Então não é quando eu decido aceitar Jesus como meu salvador da minha vida. Não é quando eu faço um jejum. Não é quando eu dou um dízimo, 10% do meu salário. Não é quando eu passo dias e noites no monte. Não. Foi Ele que decidiu. Foi Ele que se sentiu com esse desejo. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, olhou para a terra e não viu um justo sequer que pudesse salvar ninguém, porque todos eram pecadores. Todos estavam debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei de Moisés havia pecado, porque havia transgressão de lei. Havia transgressão de lei. O pecado é transgressão de lei. Hoje ninguém é pecador, por quê? Porque não há lei. Não há a lei. Quem trazia o pecado era a lei, né? Paulo mesmo disse que se não é a lei, ele não conhecia o pecado. E quem levou o conhecimento do pecado aos hebreus foi a lei de Moisés. E eles sacrificavam boi, sacrificavam ovelha, sacrificavam passarinho para este perdão de pecado, mas não tinha como, né? E a gente está olhando aqui, vê o versículo 17, que diz, já no, voltando para Lucas, né? 3, versículo 17, diz: Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua era e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso aqui não é um fogo espiritual lá no... Esse fogo é material mesmo, né? Ele está falando aqui de semente, de colher o trigo e depois queimar a palha, né? Então isso aqui é uma coisa que está dizendo que Jesus vai fazer isso, ainda na sua carne. Ou seja, ele vai separar o mal do bem, né? Vai pegar o bem, vai conservar em vida, e vai pegar o mal e vai destruí-lo, né? E aqui diz 18: E assim admoestando os muitas outras vezes, também também anunciava ao povo, fala de João, né? Sendo, porém, tetraca Herodes é repreendido por ele por causa de Herodias, filha de seu irmão, não, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, né? Acrescentou a todas as outras ainda esta, e de encerrar João no cárcere. 21. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo
batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, a ti me tenho comprazido. Né? A ti me tenho comprado. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. E José de Eli. Né? Então isso quer dizer que todas essas palavras aqui, a igreja espera Jesus, que Jesus vai vir montado num cavalo branco, como está dito lá no Apocalipse, para resgatar a sua nação. E com isso coloca o povo à espera. Enquanto espera, vai batizando o povo em água. Até os pastores vão batizando com o Espírito Santo também. Pastor batizando com o Espírito Santo, batizando com água. Quando nem Jesus e nem João está batizando com o Espírito Santo. Essas palavras aqui são cumpridas já, são passadas já. Isso é para nós acreditar. Não há batismo com água, não há base para nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum padre batizar com água. Porque João está dizendo que é ele só. Ele não está dizendo, depois de mim vem padre, vem pastor, vem bispo, vem apóstolo, vem missionário batizando com água. Ele está dizendo, eu. Quando eu decido dizer que é só eu que vou fazer, é eu. Ele está dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento de pecado. Mas o que vem depois de mim é o que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pois é só isso. Quero agradecer a Deus por tudo, por este momento que aqui prego a palavra de Deus, que ela possa entrar em mente de muitos pastores, muitos bispos, muitos crentes enganados, que não têm conhecimento da palavra de Deus e vivem aceitando o homem batizar. E outros vivem batizando pessoas, acreditando que há salvação nisso. A salvação foi na morte de Jesus. E a Bíblia mesmo diz que não havia salvação, não havia perdão de pecado, senão por Jesus Cristo. Não é quando eu dou meu carro, não é quando eu dou minha casa, não é quando eu dou 10% do meu dinheiro, não é quando eu faço jejum que eu vou ganhar a salvação. A salvação foi uma decisão de Deus, enviando Jesus Cristo para que todos pudessem ser salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diz que não é pelo que nós faz, mas sim pelo que Deus fez. Todos nós somos salvos, somos libertos e pronto. É dessa oportunidade que Deus possa abençoar cada uma pessoa, em nome de Jesus.